Você não parou aqui por acaso. E o que está acontecendo agora não é sugestão, é intervenção. O tema é claro, o Espírito Santo está falando com você e não há distração que possa competir com isso. Eu não estou oferecendo algo que talvez aconteça, estou te colocando diante de algo que já começou. Enquanto você seguia com pressa, algo eterno já havia te cercado. O que eu movi no invisível não precisa de anúncio, só de resposta. Você está ouvindo porque eu escolhi falar. E o que vou dizer não é para emocionar, é para ativar. Porque se você continuar passando por cima do que é sagrado, vai continuar atrasando o que já estava pronto para florescer. Fique até o fim, não por hábito, mas porque tudo o que você evitou até aqui vai encontrar seu nome nesta mensagem. Cada palavra que sair daqui vai tocar um ponto do seu caminho onde você achava que ninguém mais pisaria. Você não precisa de explicações bonitas, precisa de consciência. E eu vou te dar. Porque você continua segurando o que deveria ter entregue, continua tentando controlar o que era para ser guiado, continua escondendo cansaços como se isso fosse nobre. Mas eu não vim elogiar seu esforço solitário, vim reorganizar sua visão. Tem decisões que você tomou no escuro, tem ciclos que você alimentou sem perceber, e mesmo assim eu ainda estou aqui. Isso não é paciência, é propósito. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. O que você chamou de paz era só ausência de barulho. A paz real começa quando você para de fugir da direção. E hoje a direção é simples. Ou você se volta com tudo, ou vai continuar vivendo de fragmentos. Fragmentos de fé, de propósito, de energia. Mas eu não te chamei para ser pedaço. Te chamei para ser corpo inteiro, mente desperta, espírito disponível. Não é sobre grandes eventos, é sobre aquela escolha que ninguém vê, aquela conversa que você não teve, aquela decisão que ficou parada por medo de desagradar, e o Espírito Santo está sussurrando nessas entrelinhas da sua vida. Ele não grita, mas também não desaparece. Você sabe do que eu estou falando. Não se esconda atrás de obrigações. Eu vi o que você sustenta em silêncio, o que você organiza por dentro, enquanto por fora tudo parece no controle. Mas é justamente por isso que eu estou aqui agora. Porque você se acostumou a não ser interrompido, e por isso precisa ser acordado. O Espírito Santo tem algo para te dizer, e não é para te animar, é para te acordar. Você ainda acha que suas escolhas pequenas são neutras?
Nada que você decide em silêncio é neutro. Cada pensamento alimentado molda o que você se torna. E hoje eu estou tocando exatamente nos pensamentos que você aprendeu a ignorar. Tem ideias que você arquivou como não urgentes, mas que, se não forem expostas agora, vão formar raízes que você não vai conseguir arrancar depois. O tempo não cura quando você está curando errado. O tempo só revela. E o que eu estou revelando em você não é falha. É potencial que você reprimiu por medo de ser intenso demais. Você se acostumou a sobreviver onde eu te chamei para ser influência. E esse deslocamento é visível. Você age certo, mas com alma cansada. Fala com firmeza, mas com coração dividido. Serve, mas às vezes sem presença. E eu não aceito isso como sua verdade final, porque eu te conheço inteiro. E agora vou te recuperar por inteiro. Tem ambientes esperando sua lucidez. Tem pessoas esperando a sua decisão. Tem futuros que só se abrem quando você volta a ser quem eu te criei para ser. Inteiro, lúcido, alinhado. E não mais alguém que vive tentando merecer algo que já carrega desde o nascimento espiritual. Você não está aqui para cumprir tabela. Está aqui para romper ciclos invisíveis. E eu sei exatamente quais são. Você nunca contou, mas pensa neles toda semana. Nomes que ainda não cicatrizaram. Decisões que ainda pesam em segredo. Padrões que voltam quando você acha que superou. Mas você não foi deixado sozinho nisso. O Espírito Santo está aqui, falando agora, para te entregar o que ninguém conseguiu explicar. Você precisa de clareza, não de conselhos. E clareza não vem da emoção, vem da presença. E eu sou essa presença. A que interrompe sem pedir permissão. A que fala quando o mundo inteiro silencia. A que revela o que você mesmo não quer admitir. O tempo da distração terminou. E você sabe disso. Não é novidade para você que algo maior está sendo exigido. O que você talvez não esperava era essa visitação no meio da sua rotina. Mas aqui estamos, não como uma pausa espiritual, mas como um realinhamento definitivo. Você sente, não com os sentidos, mas com o espírito. Algo foi ativado e não vai voltar para o ponto anterior. A partir de agora, ou você responde ou permanece em ruído. Porque quem não ouve o Espírito começa a ser guiado pelos ecos do próprio passado. E isso te esgota. Você foi criado para ouvir direto da fonte, não para sobreviver de lembranças. Então, me escuta com profundidade. Eu estou falando. E não falo à toa. Tem movimento em curso, tem conexões se formando, tem rompimentos que você ainda não viu, mas que já foram liberados no céu. Só que tudo isso depende da sua atenção. Não de mais esforço, mas de mais entrega. Você ainda está tentando calcular o que já deveria ter obedecido. E enquanto isso, adia um nível de vida que eu já estava pronto para liberar. Você quer clareza? Então pare de passar por cima da voz que mais te conhece. Pare de tratar como normal o que é sagrado. Pare de deixar para depois o que foi revelado agora. Porque o agora, neste exato segundo, está carregado de eternidade. E você sabe porque sentiu, sabe porque algo dentro de você parou de correr. O Espírito Santo está te chamando. Não para mais um momento bonito, mas para uma vida reformada por dentro. Não é emoção, é realidade espiritual. E você está nela. Neste exato instante, você está onde está por um motivo muito maior do que imagina. Nada em você é acidental. Cada instante, cada escolha ignorada, cada inclinação silenciosa da sua vontade carrega um sinal. E este momento é um deles, porque há horas em que o céu inteiro decide tocar a terra e tudo muda. O que você está ouvindo agora não é só uma voz, é o ponto exato onde a sua história cruza com a intenção eterna de Deus.
O Espírito Santo tem algo para te dizer. E se você escutar de verdade, nada em você continuará do mesmo jeito. Essa presença que você sente não vem de uma emoção aleatória. Ela vem de uma verdade que estava adormecida, mas sempre foi parte de você. A sua sensibilidade não é fraqueza, é sensibilidade ao sagrado. O que você chama de inquietação é, na verdade, o início da direção. Porque o Espírito Santo não grita, ele convence, ele redireciona com firmeza e misericórdia. Ele mostra que há coisas que você tem feito no automático, mas que estão roubando sua clareza. E onde falta clareza, sobra ruído. E onde há ruído, perde-se o sentido da jornada. É por isso que agora, nesse exato instante, você sente como se o tempo tivesse parado. Porque está mesmo, está esperando por você. Esperando a sua decisão não sobre o que vai fazer lá na frente, mas sobre o que vai deixar de ignorar agora. Tem verdades que não gritam, mas pesam. E se você tem carregado um vazio que ninguém entende, pode ser porque deixou de escutar aquele que entende tudo. Quando você se reconecta com a fonte, os vazamentos param. Quando você volta para a voz que criou todas as outras, as confusões se dissipam. Você ainda acredita que precisa sentir para obedecer? Não. Obedecer não é sobre sentir, é sobre reconhecer quem está te chamando. O Espírito Santo não está sugerindo, ele está direcionando. E onde há direção, há alívio. Porque viver sem saber onde pisar é desgastante. Mas a partir do momento que você responde ao que já sabe que é real, a estrada começa a se abrir. O que hoje parece bloqueio é só falta de resposta. Você não está esperando por um sinal. O sinal já chegou. Ele está em tudo, no silêncio, nos atrasos, nos reencontros inesperados. Você pode até ter pensado que esse vídeo é só mais um conteúdo, mas não é. É um espelho. Está refletindo o que você tem tentado esconder, inclusive de si mesmo. Tem áreas em você que estão tão bem organizadas por fora, mas desorganizadas por dentro. Sua alma precisa de uma faxina que só o Espírito Santo pode fazer. Não com barulho, mas com presença. Ele entra onde ninguém consegue entrar. E onde ele entra, as máscaras caem, os muros desabam e a verdade emerge com doçura e precisão. Agora, escuta com atenção. Você não precisa continuar tentando manter tudo em pé sozinho. Esse controle que você tenta exercer não é fé, é medo disfarçado de responsabilidade. Mas o que o Espírito está te dizendo é: Deixa que eu cuido da parte que você não alcança. Deixa que eu reconstrua o que você tentou consertar com pressa. Quando você libera o controle, a graça encontra espaço. Quando você solta, eu seguro. Quando você confia, o invisível começa a trabalhar a seu favor. Se isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários. Eu entrego, eu confio, eu sigo a voz do Espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E talvez você esteja se perguntando: como confiar se já fui decepcionado tantas vezes? A resposta é simples, porque quem está te chamando agora não é homem. É o Espírito que sonda o que ninguém vê. Ele conhece sua história inteira e ainda assim escolheu continuar falando com você. Isso não é insistência, é amor incondicional. E esse amor não te trata como um projeto falido, mas como um propósito em processo de alinhamento. Você ainda está em construção. E toda construção tem fases difíceis, mas isso não anula o projeto. Pare de medir sua caminhada pelo que os outros alcançaram. O que Deus está fazendo com você é pessoal, exclusivo e fora do padrão. Você não foi chamado para competir, foi chamado para cumprir. E cumprir exige foco,
exige silêncio, exige ouvir a voz que você tem abafado com distrações. A distração não é leve, ela rouba sua sensibilidade espiritual. Ela te faz tratar como comum o que é santo. E quando você se acostuma a ignorar o Espírito, a vida perde sentido. Mas hoje você foi lembrado. A voz ainda está aqui. Quantas vezes você evitou parar para escutar, com medo do que poderia ouvir? Mas a verdade é que o que Deus quer te dizer não é para te assustar, é para te libertar. Tem prisões invisíveis que você construiu com base em ideias erradas sobre si mesmo. Mas agora o Espírito Santo está quebrando esses muros e você vai começar a sentir algo novo. Leveza sem fuga, paz sem esconderijo, direção sem confusão. Porque onde Ele está, a ordem volta. E quando há ordem no Espírito, tudo ao redor começa a se alinhar. Não se trata de religião, se trata de consciência, de voltar a ser inteiro, de lembrar que sua essência é espiritual. E que enquanto você seguir tentando resolver tudo com força humana, vai continuar se sentindo cansado, mesmo quando parecer tudo bem. Tem vitórias que só chegam quando você se curva diante da voz certa. E essa voz está aqui agora, tão clara quanto o seu próprio pensamento, tão real quanto a respiração que te mantém vivo. O Espírito Santo não está longe, ele está em movimento. Quando você ignora essa voz, você não atrasa só bênçãos, você atrasa crescimento. E não há nada mais frustrante do que viver abaixo da própria identidade, porque sua alma sabe quando está deslocada. E esse deslocamento dói, mas hoje você está sendo reposicionado em espírito, em mente, em propósito. Não por força emocional, mas por clareza espiritual. Esse é o poder do Espírito. Ele convence sem pressionar, transforma sem violência, guia sem manipular. Ele não quer que você sinta medo, quer que você reconheça que ainda dá tempo de recomeçar. Pare agora, respira fundo, feche os olhos se precisar. Mas ouça com atenção o que está ecoando dentro de você. Isso não é autoajuda, é realinhamento divino. Você está recebendo uma chance rara de recalibrar sua vida, sua essência e sua escuta. E quem escuta com o coração disposto, encontra direção onde antes só havia confusão. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele limpa os olhos da alma, retira os filtros da mente e te mostra o caminho com luz e propósito. E esse caminho é diferente do que você havia planejado. Você ainda quer controlar tudo ou está disposto a confiar como nunca antes? Porque só existe uma maneira de viver de verdade, sensível à voz do Espírito. E se isso está tocando você, escreva agora nos comentários. Eu não vou mais ignorar, eu ouço, eu sigo. O que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2:7. A sua vida está passando por um ponto de virada, e nem sempre isso vem com sinais visíveis. Às vezes vem com uma voz no silêncio, uma impressão leve, uma confirmação interior. E quando você se permite escutar, percebe que nunca esteve sozinho, que mesmo nas horas em que você não sabia orar, o Espírito intercedia por você com gemidos que palavras não expressam. Isso é real. E está acontecendo agora. A pergunta é: você vai continuar vivendo no automático? Ou vai responder ao que está te chamando para dentro? Não é um convite para sentir algo bonito. É uma convocação para viver com propósito, para colocar fim aos ciclos de repetição espiritual, para quebrar alianças que você fez com pensamentos que não vieram de Deus. Tem ideias que te prendem mais do que correntes, mas agora o Espírito está te libertando, não com gritos, mas com consciência. Quando você entende, você muda.
Quando você escuta de verdade, você decide com firmeza. E decisões firmes abrem portas sólidas. A vida que o Espírito Santo está te chamando para viver não é perfeita, mas é plena. Porque onde há plenitude, há presença. E onde há presença, há paz mesmo em meio ao caos. Você não precisa de provas, você precisa de rendição. Quando você se rende, você recebe. Não porque merece, mas porque entende. Entende que já chegou a hora. Hora de parar de brincar com o sagrado. Hora de assumir sua identidade espiritual com maturidade. Hora de ouvir o que você passou tempo demais ignorando. Essa é sua hora. Responda. Escolha com clareza. Não pelo medo do que pode acontecer se não fizer, mas pela consciência do que já está sendo entregue a você agora. Essa mensagem não vai te deixar do mesmo jeito, porque ela não é feita de frases, ela é feita de presença. A presença que transforma, que limpa, que restaura, que ativa. O Espírito Santo tem algo para te dizer, e ele já começou. Agora é com você. Você não está aqui colecionando mensagens, está sendo reposicionado por dentro. O que o Espírito Santo está dizendo é mais do que palavras, é um código de realinhamento interno. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado, clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. A presença que agora te cerca não exige performance, ela exige entrega. Você não precisa se organizar para depois ouvir Deus. É ouvindo que tudo começa a se organizar. Quantas vezes você adiou sua resposta esperando um cenário ideal? Mas Deus não te chama quando tudo está pronto. Ele te chama para que tudo se torne novo. E esse novo não começa do lado de fora, começa dentro. E o que está começando agora em você, mesmo sem forma ainda, já carrega o peso de um propósito eterno. Você já percebeu como sua sensibilidade foi sendo abafada pelo barulho da sobrevivência? O que antes você discernia com clareza, hoje parece nebuloso. E não é porque Deus se calou, é porque você passou tempo demais escutando outras vozes. Mas agora tudo desacelera, porque a voz que te criou está te chamando de volta à origem. E na origem não há confusão. A direção, a discernimento, a paz que não depende das circunstâncias. Essa paz está disponível agora, se você parar de resistir. Não confunda maturidade com endurecimento. Você não precisa ser duro para ser firme. O Espírito te chama para um lugar onde sensibilidade é força, não fraqueza. Onde ouvir é mais poderoso do que falar.
onde decisões são tomadas em silêncio, mas transformam atmosferas inteiras. Você já não pertence ao lugar onde tudo é barulho. Você pertence ao espaço onde Deus fala e tudo se cala. E é nesse espaço que sua alma será restaurada, não por fórmulas, mas por presença. Se isso está mexendo com você, escreva agora: eu quero viver pela voz de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. A razão pela qual tantas coisas parecem fora do lugar é porque você se desconectou da fonte. E quando a raiz perde contato com a terra, os frutos perdem vida. Mas hoje o Espírito está te reconectando, não com discursos, mas com convicção. Uma convicção que você sente no corpo, no pensamento, na atmosfera. Há algo mudando agora. E o que muda primeiro é o jeito como você enxerga. Porque visão espiritual sempre precede transformação visível. E o que você vê agora é uma nova rota. Você não é um projeto inacabado tentando provar valor. Você é uma obra contínua sustentada pela graça. E essa graça não exige perfeição, ela exige presença. É nela que você se move, é nela que você respira. E mesmo quando seus passos parecem incertos, se forem guiados pelo Espírito, cada um deles será propósito em movimento. Não tente mais calcular o que Deus está pedindo para você confiar. Racionalizar a fé é diminuir o poder do invisível, e tudo que nasce do controle morre da ansiedade. Você precisa se lembrar de quem você é quando está em plena conexão. Lembra quando sua mente estava leve, quando a oração era espontânea, quando o discernimento fluía? Aquilo não era emoção, era alinhamento. E você pode voltar a esse lugar agora. Basta parar de fugir daquilo que o Espírito insiste em te mostrar. Ele não quer que você sofra. Ele quer que você acorde. Porque quando você desperta, começa a viver com os olhos certos e percebe que muito do que te afligia era ilusão. Não tenha medo de recomeçar. O céu não conta os seus erros. Ele ativa as suas respostas. E a resposta que está sendo exigida agora é simples: sim. Dizer sim ao processo, sim à voz, sim ao próximo passo, mesmo sem entender tudo. Porque o Espírito Santo não revela o fim. Ele revela o suficiente para você continuar caminhando. E se você seguir essa luz que está sendo acesa em você agora, vai perceber que tudo o que parecia distante começa a se aproximar com naturalidade e força. Tem ambientes que só se transformam quando você entra neles em paz. Mas você tem tentado levar solução sem estar inteiro. E agora, o Espírito quer fazer isso em ordem. Primeiro em você, depois através de você. Porque você não foi chamado para resolver tudo. Foi chamado para carregar a presença que transforma tudo. E onde essa presença está, até o caos se curva. Até o tempo obedece, até o impossível se ajusta. Essa é a realidade que começa a acontecer quando você vive pela voz. Você se lembra da última vez que ficou em silêncio só para escutar? Não para pedir, não para reclamar, mas só para ouvir. O Espírito Santo está te convidando para esse tipo de encontro, onde o tempo desacelera e a alma se aquieta. Você não precisa de mais um conteúdo, precisa de profundidade. E a profundidade começa onde as desculpas acabam, porque escutar a voz de Deus exige abandono do ego, rendição do controle e disposição para seguir mesmo quando nada ao redor aplaude. Você pode até tentar manter a aparência de que está tudo certo, mas por dentro você sabe, está em falta algo essencial. E esse algo não é coisa, é presença, a que limpa, revela e organiza. E essa presença está aqui agora, tocando pensamentos, restaurando memórias, curando a alma cansada. Você não precisa mais fingir força,
Você precisa viver pela voz, porque quem vive pela voz não anda em círculos, anda em direção. E a direção está sendo entregue agora, como um mapa interno. Não é coincidência você estar aqui. Não é aleatório que justo hoje esse conteúdo tenha te alcançado. Isso é condução. É o céu te trazendo de volta para o ponto onde você parou de escutar. Não para te acusar, mas para te renovar. Porque onde há arrependimento, há reinício. E o arrependimento não é vergonha, é lucidez. É perceber que o Espírito nunca saiu, mesmo quando você se afastou, e que agora, com um simples sim, tudo pode começar de novo. Mas dessa vez, no ritmo certo. Você foi preparado para carregar algo que não se ensina, se transmite. E esse algo é presença, é discernimento, é consciência viva. Mas você não conseguirá manter isso se continuar tentando agradar a tudo e a todos. A voz que te chama exige exclusividade, porque onde há divisão, não há expansão. E o que o Espírito quer liberar em você exige foco total, não parcial. Porque a unção que vem com clareza transforma até os lugares onde já não havia mais esperança. Se você está sentindo isso como um chamado interno, escreva: eu escolho viver guiado pela presença, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Você já segurou demais o que deveria ter entregue. Agora é o momento de soltar, de confiar que o que está sendo gerado em você não depende da aceitação dos outros. Depende da sua resposta. E a sua resposta vai ativar ambientes, abrir caminhos, conectar pessoas, liberar provisão. Porque onde há resposta verdadeira, há movimento divino. E onde há movimento de Deus, nada permanece igual. O que antes era confuso começa a se alinhar, e o que era impossível começa a se formar com fluidez. O Espírito Santo está ativando em você hoje uma nova sensibilidade. Uma que não será mais apagada pelo cansaço, nem abafada pelas pressões externas. Essa sensibilidade vai te guiar com clareza, com firmeza, com segurança. E você vai perceber, não precisa de tantas confirmações quando aprende a viver pela voz. A voz certa traz a direção certa, e a direção certa gera os frutos certos. Essa é a jornada que está começando agora, e não importa quantas vezes você parou. O que importa é que agora você decidiu seguir. E enquanto você segue, vai perceber que algumas pessoas não entenderão. Tudo bem, nem todos estão no mesmo ritmo espiritual, mas a sua obediência não depende da compreensão dos outros. Depende da sua fidelidade à voz, porque cada vez que você obedece, algo eterno se ativa. E essa ativação muda mais do que a sua história. Ela toca gerações, influencia ambientes, transforma atmosferas. Essa é a força de alguém que vive alinhado com o Espírito. E essa força está em você. Continue ouvindo, continue respondendo, porque a cada passo de obediência, sua visão vai se tornando mais nítida. E quando a visão se alinha com o céu, até o tempo começa a correr a seu favor. Esse é o ciclo que está começando, um ciclo de alinhamento, clareza, expansão e presença. Tudo começa pela escuta. E agora você sabe, não era só mais um vídeo, era uma convocação, uma ativação, uma resposta. E agora o céu espera a sua. O Espírito Santo não está te chamando para viver à base de estímulos emocionais. Ele te convida a uma transformação real, constante, invisível aos olhos humanos, mas profundamente percebida pela sua alma. É por isso que você sente algo diferente agora. Porque essa mensagem não te alcançou por acidente. Ela te encontra no exato momento em que sua consciência está sendo ativada. Não é uma ideia bonita.
É uma convocação para abandonar distrações e voltar à escuta interior. Você sabe onde perdeu o foco. Sabe quando deixou de escutar com profundidade. Foi naquela decisão silenciosa, naquela pressa mal calculada, naquela comparação que te desviou da direção. E mesmo assim, a voz dele ainda te procura. Não porque você merece, mas porque você foi escolhido para algo maior do que os seus erros. O Espírito não se retira com os seus deslizes, ele se move com o seu arrependimento. E agora, enquanto você ouve, uma nova rota está sendo desenhada dentro de você. A verdade é que você aprendeu a parecer bem, mas o Espírito não age na aparência. Ele atua na raiz, ele toca nas intenções, ele trata o que ninguém vê. E é por isso que, mesmo quando tudo parece certo do lado de fora, há algo em você pedindo mudança por dentro. Essa tensão não é fraqueza. É o Espírito dizendo que já passou da hora de viver com coerência entre o que você crê e o que você faz. Não há mais tempo para versões pela metade. Ou você escuta ou continua preso no mesmo ponto. Deus está levantando pessoas que vivem do secreto e não da validação. Pessoas que não precisam anunciar o que carregam, porque a presença fala por elas, e você foi escolhido para ser um desses, mas isso só será real se você parar de negociar o que é eterno por trocas passageiras. A presença do Espírito não é um prêmio, é um estilo de vida, e viver por ela exige atenção plena, mente limpa, coração disposto. Nada menos do que isso será suficiente para o que Deus quer fazer em você. Enquanto você ouve, perceba, algo em você está se organizando. É como se sua mente começasse a respirar de novo. O que antes estava turvo vai ganhando nitidez. Isso não é mágica, é a consequência de parar e ouvir a voz que realmente importa. Quando você se conecta com o Espírito, até as palavras que te feriram perdem força. As lembranças difíceis se tornam aprendizado. E você volta a enxergar com olhos curados, com alma viva, com espírito estável. Esse é o começo de uma nova realidade. Agora, responda com intenção. Não deixe essa semente cair em solo distraído. Escreva nos comentários: eu escolho viver pela direção do Espírito. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. A direção do Espírito nunca será confusa. Ela pode ser contrária à lógica humana, mas sempre carrega paz no íntimo. E se hoje você sente esse alívio, mesmo em meio a desafios, é porque está sendo reposicionado espiritualmente. O que era crise virou clareza. O que era dúvida virou impulso. O que era medo virou discernimento. E tudo isso porque você parou o suficiente para escutar. Essa escuta é seu novo estilo de vida, porque quem escuta o céu vive acima das distrações da terra. Você não precisa mais correr atrás do que está sendo enviado até você. As portas certas se abrem quando você está na rota certa. E essa rota começa com sensibilidade. Você não está sendo chamado para viver grandes feitos públicos. Está sendo chamado para viver coerência espiritual no invisível. E essa coerência transforma tudo. Ela purifica suas intenções, organiza seus ambientes, fortalece suas relações e amplia sua visão. Esse é o impacto de alguém guiado pelo Espírito. O mundo precisa ver isso. Mas antes, você precisa viver isso. Precisa se permitir ser inteiro de novo. E ser inteiro exige parar de fugir da própria verdade. Você sabe onde ainda não permitiu o toque de Deus. E esse lugar precisa ser acessado agora. Sem justificativas, sem máscaras. Apenas com disposição real de ser moldado. Porque quem escuta a voz é moldado pela verdade. E quem é moldado vive leve, não por ausência de problemas, mas por consciência de propósito. Essa leveza está disponível para você agora.
A presença do Espírito Santo é a resposta para aquilo que nenhum argumento resolveu. Tem coisas que não precisam de mais explicações, precisam de presença. E a presença já está aí. A pergunta é: você vai permitir que ela te conduza ou vai continuar tentando manter tudo sob controle? Há um descanso que só vem quando você entrega. E essa entrega é interior, silenciosa, mas poderosa. Ela muda sua postura, sua fala, sua energia. Porque quem entrega transforma o ambiente onde pisa. Você pode continuar sendo mais um na multidão, repetindo padrões, justificando cansaços. Ou pode ser alguém que decidiu parar de ignorar a voz que o Espírito está liberando agora. Essa decisão é sua. Mas o céu já deixou claro, o tempo é agora. Não é mais sobre saber que Deus fala, é sobre escolher escutar. E quem escuta, vive. Quem vive pela voz, vence sem precisar provar nada. Porque a maior vitória é viver em paz com a própria consciência e alinhado com o céu. Você ainda tenta compensar sua desconexão com ativismo? Saiba que fazer muito sem escutar antes é inútil. O Espírito Santo está dizendo: volta para a escuta. Volta para o lugar onde tudo fazia sentido. Esse lugar não é geográfico, é espiritual. E ele está sendo acessado agora. Basta você parar de resistir. Deixar que o vento da presença reorganize tudo. E se você deixar, vai experimentar um tipo de ordem que não vem da lógica, mas da revelação. E a revelação sempre precede o mover. Quantas vezes você tentou resolver com esforço aquilo que só o Espírito poderia tocar? Quantas decisões foram tomadas com pressa e depois geraram peso? Agora é diferente. Porque você está ouvindo com outros ouvidos, não com os da carne, mas com os do Espírito. E quando você escuta por dentro, nenhuma opinião externa te desequilibra. Você volta a ter firmeza, mesmo em meio à instabilidade. Porque sua raiz não está mais nas circunstâncias, está na presença. E essa raiz sustenta, nesse exato momento, há pessoas sendo movidas por essa palavra, porque o Espírito está soprando uma mesma direção em corações espalhados. E você faz parte desse movimento. Um movimento de pessoas que decidiram parar tudo para voltar a escutar. Isso é raro, é precioso. E se você sente isso, declare nos comentários: eu sou parte do que o Espírito está fazendo. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Você sabe que foi separado para algo diferente. Sempre soube. Desde os dias mais silenciosos da sua caminhada, essa impressão estava aí. Mas você tentou se encaixar, tentou seguir fórmulas, tentou se explicar. Agora, o Espírito te liberta dessa necessidade. Você não precisa mais se encaixar, precisa obedecer. E quem obedece vive em paz. Não paz externa, mas aquela que faz sentido até no caos. Porque o Espírito não muda o ambiente para depois te transformar. Ele transforma você para depois usar qualquer ambiente. Não tenha medo de perder o que não te preenche mais. Se for necessário abrir mão, abra. Se for necessário recomeçar, comece. Se for necessário calar, cale. A voz do Espírito é clara, mas só é ouvida por quem decide parar o barulho interno. E é isso que está sendo feito agora. O ruído está cessando. A voz está ficando mais nítida. Você está ouvindo. Você está sentindo, e o que está sendo gerado nesse momento não será tirado, porque aquilo que nasce do Espírito permanece. Você não precisa de força, precisa de escuta, precisa ser conduzido de novo para o lugar onde os ruídos cessam e as certezas voltam. Esse lugar é onde você aprende a esperar sem perder o foco, a agir sem perder a sensibilidade, a viver sem precisar provar. Quem vive pela presença carrega uma autoridade silenciosa, e essa autoridade não vem de títulos, vem da coerência.
E a coerência nasce na escuta. Escute, absorva, responda. Tudo está sendo ajustado agora. Talvez você não perceba, mas sua decisão de hoje está desenhando os próximos meses da sua vida. Porque tudo muda quando você decide escutar. O que parecia fechado começa a se mover. O que parecia travado começa a responder. Não porque você forçou, mas porque você obedeceu. Esse é o segredo. Obediência abre portas que o esforço jamais tocaria. E você está sendo convidado a isso. Não a fazer mais, mas a ouvir melhor. Não a provar mais, mas a confiar mais. A maturidade espiritual não é medida pela quantidade de informações que você carrega, mas pela profundidade da escuta que você mantém. Pessoas maduras são aquelas que ouvem antes de agir, discernem antes de falar, reconhecem antes de responder. E você está sendo chamado a essa maturidade agora, porque há destinos que só se acessam com ouvidos treinados. E o Espírito está te treinando neste exato instante. Ele está afinando sua escuta, está limpando sua visão, está preparando o seu interior para carregar o que está por vir. Essa preparação não precisa ser barulhenta. Na verdade, quanto mais profundo o processo, mais silêncio ele exige. O Espírito Santo não precisa de palco para trabalhar, ele só precisa de espaço. E se você abrir esse espaço agora, vai perceber, ele já está aí. Já está reorganizando seus pensamentos, limpando suas intenções, curando suas memórias, ativando sua essência. Porque o que ele quer fazer em você é maior do que uma experiência. É uma transformação contínua, constante, real. O próximo ciclo da sua vida não será baseado em ansiedade, mas em obediência. Não será guiado por pressões, mas por presença. E tudo começa aqui, com essa escuta, com essa pausa, com esse reconhecimento. Porque quando você reconhece a voz do Espírito, nada mais tem poder de te confundir. Essa é a segurança que vem de dentro. É a convicção que não depende do que dizem, mas do que você ouviu. E você ouviu. Então agora, continue vivendo por essa voz. O céu já está em movimento. E a resposta começou em você. O que você sente agora não é coincidência, é intervenção. O Espírito Santo não espera que você se esgote tentando entender tudo. Ele quer que você perceba a realidade invisível que já começou a agir. Não se trata de emoção passageira ou motivação momentânea. Trata-se de um chamado profundo para reorganizar sua vida interior, para tornar claro o que estava confuso. Cada pensamento que você reprimiu, cada intenção que deixou de avaliar, está sendo tocado agora. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer. Mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra.
Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. Quando você decide escutar, até ambientes que pareciam adversos começam a se transformar. Porque o Espírito não apenas toca o que é seu, ele reorganiza tudo o que está ao redor. E você vai perceber isso acontecendo sem precisar forçar nada. O que você chama de distrações, de perdas, de bloqueios, nada disso define seu caminho. Tudo está sendo reposicionado e você sente inquietação justamente porque está em contato com o que é verdadeiro. O Espírito não traz confusão, ele revela o que precisa ser realinhado. Cada sensação de ansiedade pode ser um sinal de que você está pronto para mudar sua postura interna. E quando a postura muda, o mundo externo responde. É inevitável. Agora reconheça, você não está sozinho. Mesmo quando sentiu que caminhava sem apoio, algo superior estava mantendo a ordem invisível. Isso é fé prática, não conceito. E o Espírito Santo quer que você entenda que sua caminhada não depende do que você vê, mas do que você escuta e aplica. A presença dele não é passiva, é ativa, silenciosa, mas definitiva. E agora ele está despertando dentro de você aquilo que não pode ser ignorado. Se você sente isso, escreva nos comentários. Eu escolho viver guiado pela voz do Espírito. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22:17. Você já segurou demais o que deveria ter deixado ir. Apegos silenciosos, pensamentos antigos, padrões de comportamento que você considerou inofensivos, mas que afastam a presença de Deus. Agora, tudo isso começa a ser dissolvido, não por força sua, mas por entrega consciente. O Espírito Santo não obriga, mas transforma. E onde ele transforma, há ordem, clareza e direção. O que você acreditava que era tempo perdido agora se revela como preparação estratégica. Você está sendo chamado para perceber o valor do silêncio. Não o silêncio de ausência, mas o silêncio de escuta. É nele que a voz se revela. É nele que a alma encontra o ponto de equilíbrio. Quando você para de agir por impulso e começa a perceber, algo interno se reorganiza. Essa reorganização não é lenta, mas profunda. Cada célula espiritual sua percebe a diferença entre resistência e aceitação. E aceitar é o primeiro passo para ativar tudo o que já foi preparado para você. Há momentos em que você achou que o mundo estava parado, mas o Espírito Santo estava em movimento. Agora, você percebe que ele não só esteve presente, como continua a trabalhar. Você está inserido em uma corrente que conecta seu presente a algo maior, além do que você pode medir. Cada escolha silenciosa feita agora ecoa na eternidade. E a responsabilidade não é pesada, é poderosa, porque você foi desenhado para conduzir presença e não apenas sobreviver à rotina. O que parecia simples ou trivial agora é significativo. Cada gesto que você faz com consciência é uma resposta ao chamado do Espírito. E a resposta não precisa ser extraordinária, precisa ser real. O real é poderoso. Ele reorganiza estruturas invisíveis, fortalece lares, purifica ambientes e ativa verdades que estavam latentes. Você não precisa mais esperar confirmação externa. O Espírito Santo é suficiente. Ele garante que cada passo dado na direção certa produz efeito eterno. Você tem tentado controlar o que é impossível controlar. Essa tentativa gerou desgaste. Agora, o Espírito Santo está liberando você para viver de acordo com a direção dele, e não com a sua ansiedade. Liberdade espiritual começa quando você entende que não precisa segurar tudo com força humana. O que precisa ser seguro, já está seguro.
E sua função agora é escutar, absorver e agir conforme a orientação que já está sendo entregue. Você sente isso, uma clareza silenciosa invadindo o seu interior. Ela não é barulho, não é pressão, não é urgência, é firmeza. É presença que organiza pensamento, intenção e vontade. E quanto mais você se permite permanecer nesse estado, mais a vida externa se alinha. Porque a ordem começa de dentro. O Espírito Santo não precisa de suas justificativas. Ele precisa da sua atenção. E você está sendo convocado a estar completamente presente neste instante. O que você acha que perdeu, na verdade, foi tempo de não ouvir. Cada oportunidade que passou despercebida era, na verdade, uma preparação silenciosa. E agora, tudo se reorganiza. O que parecia fracasso se transforma em aprendizado. O que parecia bloqueio se torna abertura. E você percebe que o Espírito Santo não trabalha de acordo com sua pressa. Ele trabalha de acordo com a sua escuta. O que você fez até aqui não foi desperdiçado, apenas está sendo redirecionado. Se você sente isso, escreva nos comentários: eu estou atento à voz que me guia. Guie-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Salmo 25:5. O que você chama de medo ou dúvida é, na verdade, uma indicação da profundidade do que está sendo trabalhado. O Espírito não cria confusão. Ele revela onde é necessária mudança, e a mudança, quando feita de acordo com a orientação dele, é natural, segura e duradoura. Você não precisa se sobrecarregar, precisa escutar. Precisa permitir que a transformação seja interna antes de se manifestar externamente. Você está sendo chamado a decisões silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que sustentam a vida inteira. Aquelas que demonstram integridade e alinhamento mesmo sem aplausos. Você tem feito muito visível, mas o invisível é o que conta. O que você acredita que é insignificante pode ser o ponto de virada. E o Espírito Santo está despertando isso agora. Cada movimento consciente seu é resposta a uma direção que vem do céu. O que você considera falta de tempo, na verdade, é falta de atenção. A pressa engana, mas a escuta revela. E quando você escuta, percebe que a força não estava no esforço, estava na presença. O Espírito Santo nunca pediu que você fizesse sozinho. Ele pede que você responda. E a resposta certa produz movimento, libera portas e transforma situações que pareciam impossíveis. Você não precisa controlar, só confiar. O que antes parecia a ausência de Deus era, na verdade, a ausência de escuta. Ele nunca deixou de agir. Ele apenas aguardava que você percebesse que você estivesse disponível. E agora, essa disponibilidade está sendo chamada. Você sente isso como clareza interior, como uma tranquilidade que não depende do exterior. É presença firme, silenciosa, mas inevitável. E quanto mais você se permite permanecer nessa escuta, mais profundo será o impacto na sua vida. Sua fé não precisa ser explicada, ela precisa ser vivida. E a vivência começa em pequenos atos de atenção, de obediência silenciosa e de confiança. Cada passo feito nesse estado de escuta ativa abre caminho para o que antes parecia distante. Porque o Espírito Santo trabalha através da consistência, da intenção e da disponibilidade interna. Ele não depende da sua performance, depende da sua resposta. E essa resposta começa agora. O que você considera rotina está sendo revisado. Tudo o que você faz com atenção, mesmo sem reconhecimento externo, está sendo potencializado pelo céu.
O Espírito não opera em ilusões, nem em esforços vazios. Ele trabalha com presença, percepção e alinhamento. E agora ele está reorientando sua vida para que cada ação, cada decisão e cada pensamento estejam conectados com a verdade que não se corrompe. Cidade. Não porque você force, mas porque a obediência interior produz efeito exponencial. A escuta real reorganiza sua mente, seu coração e seus ambientes. Aquilo que parecia distante começa a se materializar. Aquilo que parecia difícil se torna simples, porque a voz que guia nunca falha. Ela não depende de circunstâncias, apenas da sua disponibilidade para ouvir e aplicar. Você ainda se permite distrações? Ainda acredita que precisa controlar tudo? O Espírito Santo está mostrando que a força não vem do esforço humano, vem da entrega consciente. E quanto mais você entrega, mais ele organiza o que parecia perdido. Cada fragmento da sua vida encontra propósito quando você decide viver guiado pela presença. O que antes era confuso agora começa a se clarificar. E você percebe que nunca esteve sozinho. Agora, perceba que cada decisão silenciosa que você tomar será multiplicada. Não porque você precisa mostrar, mas porque a presença produz resultados invisíveis, mas permanentes. A fidelidade silenciosa é mais poderosa do que qualquer esforço externo. Você está sendo chamado a esse tipo de fidelidade. E ela começa agora, dentro de você. Cada instante que você decide ouvir, recebe repercussão eterna. O que parecia desgaste agora é maturidade. Cada esforço humano sem escuta foi preparação para isso. Agora você entende que a verdadeira força está na escuta e na entrega. Não no barulho, não no movimento incessante, mas na consciência ativa, no alinhamento com o Espírito que nunca falha. E essa consciência está sendo ativada dentro de você neste instante. Você já sentiu que precisava parar, mas não parava? Esse é o momento. Parar não é desistir, é alinhar, é permitir que a voz que não falha reorganize tudo. Quanto mais você escuta, mais percebe que cada escolha anterior, cada caminho trilhado tinha propósito. E agora tudo se conecta. Nada do que foi desperdiçado permanece perdido. Tudo começa a ser reconfigurado de acordo com a presença que você escolheu ouvir. Se você sente isso, declare agora: eu vivo guiado pela direção do Espírito Santo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lembrare Salmo 37:5. Você percebe que cada instante de silêncio é mais valioso do que qualquer ação apressada? O Espírito Santo não precisa de sua correria. Ele precisa da sua presença. E enquanto você permanece atento, ele organiza tudo. Aquilo que parecia difícil, impossível ou distante começa a se alinhar, porque quando você escuta, você é guiado, e a direção certa produz transformação verdadeira, visível e duradoura. O que você chama de rotina agora se revela como oportunidade. Cada momento vivido com atenção consciente é uma chance de responder corretamente. O Espírito Santo transforma momentos ordinários em extraordinários quando você permite. Não é sobre esforço, é sobre escuta ativa. E quanto mais você pratica, mais natural se torna viver guiado pela presença. Isso muda tudo, do interno ao externo, silenciosamente, mas de forma definitiva. Você não precisa esperar sinais dramáticos. O suficiente já foi revelado. Basta escutar e responder. E quando você decide fazer isso, percebe que o fluxo da vida muda. As portas certas se abrem, as pessoas certas se aproximam, as situações corretas se organizam. A vida não depende da sua pressa, mas da sua atenção. E essa atenção
está sendo ativada agora dentro de você. O Espírito Santo não está interessado na sua emoção temporária. Ele quer compromisso real, disponibilidade, coerência e alinhamento. E quando você responde, até aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Não por esforço humano, mas pela ação invisível do Espírito. E você sente isso, mesmo sem entender completamente, porque a presença é perceptível e reorganiza tudo em silêncio. Agora, cada passo que você decidir dar será abençoado. Não porque você merece, mas porque você decidiu viver alinhado. Cada instante de escuta ativa multiplica resultados. E tudo isso começa dentro, silencioso, sem testemunhas, mas com efeito eterno. Essa é a força de quem decide responder à voz do Espírito. E você está nesse caminho, neste momento. A sua vida inteira está sendo redesenhada. Não pelos olhos do mundo, mas pelos olhos da eternidade. Cada decisão de escuta, cada entrega consciente, cada ato de fé silenciosa organiza o invisível, que por sua vez organiza o visível. E você sente essa mudança, mesmo que não consiga explicar. É a manifestação do Espírito que age em você, no seu tempo, no seu ritmo, de maneira invisível, mas eficaz. O que parecia estático agora está em movimento. E o movimento é perfeito, porque é guiado. Não há acidente, não há improviso. O Espírito Santo conduz de acordo com o propósito eterno. E você está inserido nesse fluxo, mesmo quando tudo ao redor parece lento ou confuso. Porque a presença certa muda o tempo, muda o espaço e muda pessoas. Tudo começa de dentro, e você está sentindo agora essa transformação interna. Você percebe que a verdadeira autoridade espiritual não depende de status ou reconhecimento, mas de escuta e coerência. Quanto mais você escuta, mais autoridade silenciosa você exerce sobre sua própria vida. E essa autoridade se manifesta naturalmente, porque quem é guiado pelo Espírito não precisa provar nada a ninguém. Sua vida se torna referência sem esforço, apenas por viver alinhado com a presença que atua agora. O silêncio interno é seu maior aliado. Cada momento que você dedica à escuta profunda é multiplicado em resultados eternos. O Espírito Santo não trabalha de maneira superficial. Ele transforma raízes, intenções e pensamentos antes de produzir frutos visíveis. E você sente isso, mesmo que ainda não tenha completado a jornada visível. O invisível sempre precede o visível, e você está agora em plena operação dessa lei espiritual. Sua caminhada espiritual nunca foi sobre velocidade, mas sobre precisão. E a precisão vem da escuta. Quanto mais você permanece atento, mais percebe que cada ato, cada pensamento, cada escolha silenciosa é amplificado pelo Espírito. Nada é desperdiçado. Nada passa em vão. Cada passo é calculado pelo Eterno. E você está inserido nesse fluxo de forma consciente neste exato instante. Você não precisa de mais justificativas. Não precisa esperar sinais milagrosos. O suficiente já foi dado. Basta escutar, confiar e obedecer. Cada vez que você pratica isso, percebe o alinhamento natural com o propósito. E esse alinhamento começa de dentro, muda pensamentos, atitudes, ambientes e relacionamentos. A transformação silenciosa é a mais poderosa, porque ela molda tudo de forma duradoura. Você sente que está sendo chamado a decisões difíceis? Não tema. O Espírito Santo não conduz ninguém ao deserto sem propósito. Cada escolha, cada passo consciente, mesmo sem aplausos, está liberando o que foi planejado eternamente. O que parecia atraso, agora é tempo de maturação. O que parecia bloqueio, agora é ponto de reorganização.
Tudo está sendo calibrado para que você viva plenamente guiado pela presença. Você percebe que tudo o que aconteceu até aqui tinha um único propósito: preparar você para escutar e responder. Nada foi perdido. Cada experiência, cada reflexão silenciosa, cada tentativa frustrada foi preparação. E agora, a hora é de viver alinhado, de ouvir com atenção, de responder com coerência. Essa é a força real, a liberdade verdadeira e a direção certa. E você está vivendo isso agora. Você não precisa de aprovação externa. Sua confirmação vem do céu. Cada passo obediente é registrado, amplificado e ativado. E você sente a presença, sente a reorganização, sente a clareza que cresce dentro de você. Não é emoção, é realidade espiritual. É o toque do Espírito que transforma, move, organiza e abre portas invisíveis. E tudo começa com escuta. O silêncio que você cultivou é seu maior aliado. Cada instante de escuta ativa organiza ambientes, fortalece relacionamentos e conecta você com oportunidades invisíveis. O que parecia rotina se transforma em multiplicador de propósito. O invisível age primeiro e você percebe a ação dentro de você agora. Se você sente isso, escreva nos comentários: eu vivo guiado pela presença do Espírito Santo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Cada instante de atenção consciente reorganiza sua vida, cria clareza e ativa oportunidades. O que parecia impossível agora se torna possível. O que parecia confuso se torna claro. Você sente essa presença atuando silenciosa, mas de forma firme e decisiva. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado, clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. Cada passo consciente em alinhamento ativa resultados que ultrapassam compreensão. O que parecia impossível se torna simples quando a presença atua silenciosa e firme. Você vive isso agora. A maturidade não se mede pelo conhecimento, mas pela escuta ativa. Quem escuta antes de agir vive alinhado, com clareza e coerência. Cada instante de escuta fortalece decisões, clarifica pensamentos e prepara você para carregar o que está por vir. A transformação silenciosa molda tudo de dentro para fora. O que parecia estagnação agora é preparação estratégica. Cada experiência passada, cada esforço silencioso forma a base. Agora, essa base produz efeito. A escuta ativa reorganiza a vida, gera clareza e libera energia para o que importa. Nada foi perdido.
Tudo está sendo ajustado de acordo com a presença que você decidiu reconhecer. Você percebe que a verdadeira autoridade não vem de reconhecimento, mas de coerência interna. Quanto mais você escuta, mais firme se torna. Quanto mais responde, mais natural é a liderança silenciosa. A presença do Espírito transforma ambientes, molda pessoas e cria impacto duradouro. Você sente isso agora dentro de você. O que você chama de medo é consciência da profundidade do que está sendo trabalhado. O Espírito não cria confusão, apenas revela o que precisa ser ajustado. Cada decisão silenciosa gera efeito duradouro. Você percebe que sua vida não depende de esforço humano, mas de atenção, escuta e alinhamento. A força está dentro de você, ativada agora. Você sente a profundidade desta presença? É transformação silenciosa, mas poderosa. Cada passo consciente multiplica efeitos invisíveis. Cada decisão de escuta reorganiza pensamentos, intenções e energia. O impossível se torna possível. O invisível age primeiro, e você sente sua presença em ação agora. O que parecia rotina agora se torna oportunidade. Cada momento vivido com atenção consciente é ativação do propósito eterno. O Espírito Santo transforma o ordinário em extraordinário. Cada ato de escuta ativa ambientes, desbloqueia caminhos e cria conexões. A vida guiada pelo Espírito é silenciosa, mas eficaz. Se você sente isso, escreva nos comentários. Eu sigo a voz do Espírito com atenção e entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Cada instante de escuta ativa reorganiza sua vida, cria clareza e abre oportunidades. O que parecia impossível agora se torna possível. O que parecia confuso se torna claro. Você sente essa presença reorganizando tudo, silenciosa, mas firme. O céu está em movimento e você está dentro deste fluxo, consciente e disponível. A transformação não depende de circunstâncias, depende de escuta e entrega. Quanto mais você responde, mais percebe que nada é por acaso. O Espírito organiza pensamentos, intenções e ações, preparando o visível para a manifestação. Você sente isso agora, reconhecendo a ação invisível. Você percebe que está sendo chamado a agir com consciência e silêncio? Cada decisão tomada em alinhamento reorganiza sua vida. O que parecia bloqueio se transforma em oportunidade. Cada passo consciente agora ativa efeito multiplicador. Você sente isso porque está inserido nesse fluxo neste instante. O silêncio cultivado para escutar é seu maior aliado. Cada momento de atenção consciente é amplificado. O que antes parecia rotina se torna multiplicador de propósito. Cada passo feito com consciência ativa organiza ambientes, fortalece relacionamentos e conecta você com oportunidades invisíveis. O invisível age primeiro. O que parecia esforço humano agora se revela limitado. A verdadeira força está na presença. A vida guiada pelo Espírito depende de escuta e entrega. Cada passo consciente em alinhamento ativa resultados que ultrapassam sua compreensão. O que parecia impossível se torna simples quando a presença atua silenciosa, mas firme. Você está vivendo isso agora. A maturidade não se mede pelo conhecimento, mas pela escuta ativa. Quem escuta antes de agir, vive alinhado com clareza e coerência. Cada instante de escuta fortalece decisões, clarifica pensamentos e prepara você para carregar o que está por vir. A transformação silenciosa molda tudo de dentro para fora. O que parecia estagnação agora é preparação estratégica. Cada experiência passada, cada esforço silencioso forma a base.
Agora, essa base produz efeito. A escuta ativa reorganiza a vida, gera clareza e libera energia para o que importa. Nada foi perdido. Tudo está sendo ajustado de acordo com a presença que você decidiu reconhecer. Você percebe que a verdadeira autoridade não vem de reconhecimento, mas de coerência interna. Quanto mais você escuta, mais firme se torna. Quanto mais responde, mais natural é a liderança silenciosa. A presença do Espírito transforma ambientes, molda pessoas e cria impacto duradouro. Você sente isso agora dentro de você. O que você chama de medo é consciência da profundidade do que está sendo trabalhado. O Espírito não cria confusão, apenas revela o que precisa ser ajustado. Cada decisão silenciosa gera efeito duradouro. Você percebe que sua vida não depende de esforço humano, mas de atenção, escuta e alinhamento. A força está dentro de você, ativada agora. Você sente a profundidade desta presença? É transformação silenciosa, mas poderosa. Cada passo consciente multiplica efeitos invisíveis. Cada decisão de escuta reorganiza pensamentos, intenções e energia. O impossível se torna possível. O invisível age primeiro, e você sente sua presença em ação agora. O que parecia rotina agora se torna oportunidade. Cada momento vivido com atenção consciente é a ativação do propósito eterno. O Espírito Santo transforma o ordinário em extraordinário. Cada ato de escuta ativa ambientes, desbloqueia caminhos e cria conexões. A vida guiada pelo Espírito é silenciosa, mas eficaz. Se você sente isso, escreva nos comentários. Eu sigo a voz do Espírito com atenção e entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Agora é o momento de decidir viver plenamente guiado pela presença do Espírito. Cada instante de atenção, cada escolha consciente, cada ato de escuta ativa transforma sua vida e prepara você para receber tudo o que já foi liberado para o seu caminho. Aqui é o lugar onde a verdade espiritual se manifesta, onde a presença se torna prática e a transformação acontece de dentro para fora. Curta este vídeo para afirmar sua conexão. Inscreva-se para não perder as próximas revelações. Compartilhe para que outros também sejam despertados. E continue aqui conosco, porque cada vídeo é uma oportunidade de aprofundar sua fé, expandir sua consciência e viver em alinhamento com o que é eterno. A jornada continua e o melhor ainda está por vir.